Capítulo 1, João, capítulo 1, versículo, se tiver frio, diminui o ar-condicionado, tá? João, capítulo 1, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: todos, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu fico preocupado com a ignorância, não a ignorância dos ignorantes, mas com a ignorância daqueles que conhecem e ignoram a verdade. Você tem dois tipos de pessoas que ouvem. Um conhece e ignora. E eu estava pensando sobre a verdade. O que é a verdade? Eu li esta manhã que Jesus dizendo lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6, só para você acompanhar, 14, 6, sobre a verdade, né? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor. Então o que é a verdade? A verdade é Jesus. Então quando você pensa em abraçar a graça e a verdade, você está falando: eu vou abraçar o que Jesus fez e o que eu tenho que fazer. Porque para a maioria das pessoas, Gilmar, só Jesus é que fez. Eu estava agora me aborrecendo com o ignorante. Não é o ignorante que não conhece, é o ignorante que conhece e quer viver na ignorância. Como eu não tenho tempo a perder com essas pessoas, eu deleto logo do meu... Eu não peço para ser amigo deles, eles que pedem, então eu mando embora. A pessoa dizendo que uma igreja que tem cadeira atrás é do sistema. O cara fala que uma igreja que tem cadeiras que colocam aqui atrás é uma igreja do sistema. O cara não tem mais o que falar. Primeiro ele falou, você viu? Primeiro ele eu tenho que ir. Primeiro ele falou, eu perguntei: o que é o sistema para você? Ele falou: quem cobra dízimo. É um bando de miserável. Todo miserável bate muita palma com essa mensagem sobre o dízimo, cara. É os caras que mais vivem às custas do povo, é esse povo falso que diz que prega a graça. Eu conheço alguns que dizem que não usam nenhum centavo da igreja, tem carro de última geração, não trabalha, né? Tem moto, tem triciclo, tem fazenda, e diz que não usa um centavo da igreja, e malha os outros. Dá vontade de rir. Para mim não me aborrecer com essas pessoas, eu prefiro tirar fora. O cara fala que quem põe cadeira atrás, aí eu ia falar para ele: não, irmão, aquela cadeira lá, aquela é para o pai, essa é para o filho, essa é para o Espírito Santo, tem que deixar ele sentado aqui. Os caras são tão ignorantes que a gente não deve nem perder tempo, então a gente tira fora. Porque a minha vida, estava agora atendendo uma senhora de 87 anos, junto com o seu filho. Ela falou: eu não posso mais congregar, mas
A igreja vem aqui dentro, através da sua voz, através da palavra da rádio. Então é isto que está acontecendo, que a verdade ela está chegando às pessoas. E aos perturbados que querem perturbar a verdade. Eles não querem aceitar a verdade, eles não querem a verdade. Eles querem arrumar pelo em ovo, né? Que diz cabelo em ovo. Ele diz que estão procurando cabelo em ovo. Ovo não tem cabelo. Então, isto tem paralisado as pessoas, tem travado a vida das pessoas, que as pessoas vivem numa loucura, sem saber o que é a graça, nem saber que tem que seguir uma verdade. E o nosso ministério, ele tem uma grande responsabilidade nesta terra. Eu já abracei isto, irmão. Eu não vou abraçar, eu já abracei isto. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu já abracei. Eu já abracei, é isto que eu vivo, é isto que eu quero a verdade, eu quero o evangelho, eu quero a graça, mas eu quero a verdade, eu quero o comprometimento, eu quero vida transformada, porque eu não acredito numa pregação, amado, que gere tanta ruindade no coração das pessoas. Eles são ruins, né, meu? Gente ruim é essa? Gente odiosa. Eu nunca subi para pregar aqui em nenhum outro lugar pela rádio. A minha pretensão, quando eu prego pela rádio, não é para tirar ninguém. Você é minha testemunha que eu digo isto aqui. A nossa intenção não é trazer as pessoas para cá, é levar a verdade até elas. E nós estamos fazendo, Tiago. Nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo. Diga-se, nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo? Estamos fazendo. Então, nós temos todos aqui, você que está aí pelo Facebook, o YouTube, está acompanhando, fala aí, Flávio, abençoado. Nós temos um compromisso. Eu disse nesta manhã, você que não esteve aqui, 90% não estiveram aqui, a igreja está preocupada com números. Tem gente que curte a beça a igreja grande. Tem gente que gosta de tirar fotografia com gente importante, gosta de ficar do lado, sabe? Não pode ver alguém que tem uma igreja que tem 1.000, 2.000 pessoas, não, sabe? Quer, porque quer tirar ou ficar do lado da pessoa, sabe? Então se tornou isto o pastor Dias Lopes, ele disse: existe hoje uma tal de numerolatria, quer dizer, a exaltação de números. As pessoas estão vidradas em igrejas que têm números de pessoas, inúmeras pessoas. As pessoas dizem: eu vou sair da minha igreja que tem 3.000, 2.000, 4.000, 5.000, 20.000, para me meter numa igrejinha, onde tem 30, 20 pessoas, 10 pessoas. Então, essa exaltação dos números, as pessoas perguntam logo: quantas pessoas tem na sua igreja? Eles perguntam assim: quanto entrou de dinheiro na sua? Porque quanto mais pessoas, não estão preocupados em levar a verdade. Porque se você leva a verdade, essas igrejas que tem 3, 4, 10, 20, 30 mil pessoas, se levar a verdade, 6 meses depois, ela reduz para 30%. Sabe por quê? Porque o brasileiro, a igreja brasileira, ela importou um tal de pragmatismo. Pragmatismo, o que é? Eu não estou interessado na verdade. As pessoas vão sem nenhum interesse na verdade, não quero nem saber o que foi feito na cruz, o que Jesus fez, por que ele fez, por que você está inocente hoje, por que você vai para o céu, por que você foi reconciliado, por que você congrega, por que você está aqui, de onde você veio. As pessoas não estão interessadas nisto. Porque o pragmatismo, o que é o pragmatismo? Não importa o conteúdo. Você pode falar que Cristo é Deus, explicar para ela que não existe água para tirar pecado, mas ela quer
Sabe, ela quer ver as coisas. Não importa o estudo da palavra. As igrejas que têm menos pessoas são as igrejas que mais se interessam pela Bíblia. Se você levar um show para uma igreja, lota, irmão. Lota. Eu nunca vi tanta criancice, tanta meninice, tanta gente, desculpe a expressão, retardadas, espiritualmente, retardada, quer dizer, a sua mente está retardada, devia estar no avanço, ela está retardada porque ela fica presa a coisa que não tem nenhum valor. O cara está preso com as 3 cadeiras, dizendo porque a igreja tem 3 cadeiras aqui atrás, estão no sistema. O cara está retardado. Então, o que é o pragmatismo? Eu não estou interessado, as pessoas não estão interessadas na verdade, eu estou interessado naquilo que funciona. O irmão falou que foi numa igreja tal, e passou lá um tal de uma sombra lá, e falou que, e viu pessoas dizendo que foram curadas, sabe? Lá funciona. Foi numa outra ali, que o pastor deu uma água, pegou um pouco de óleo, bem amarelado, já tinha mais de uns 30 anos, aquele vidro de óleo, passou na cabeça do outro, sabe, fedia mais do que não sei o que, mas deu resultado. Então as pessoas estão atrás naquilo que funciona. Que não funciona. Para eles acham que isto funciona, e isto é a oposição da verdade. A igreja da numerolatria, da exaltação dos números. Batizei 2.000 pessoas, batizei 1.000, batizei não sei o que, mas não sei quantas, números, não consegue, irmãos, para me cuidar de 50, 30 pessoas é difícil, quanto mais cuidar de 500. Então, eu não me importo com o conteúdo, é assim. O que ele pregou? Uma senhora falou para mim, pastor, o senhor é uma bênção, pastor. Já sei lá, quando começa, o senhor é uma bênção, mas já sei que não entendeu nada. Só porque eu dou um CD de graça, ela acha que eu sou uma bênção. O senhor é uma bênção, não sei o quê, mas na minha igreja, domingo, pastor. Falei, aí, seu pastor mandou ver na palavra. Não teve pregação não, pastor. Teve não. Mas teve tanto poder de Deus. Falei, me explique isto. Porque a Bíblia diz que o Evangelho, que é o poder de Deus. Então, a senhora me explique, que poder é esse sem a Bíblia? Aí, não, porque a irmã profetizou, o outro pulou, e o outro gritou, o outro teve visão, o outro teve revelação, o outro teve não sei o quê, e o outro caiu, o outro babou, o outro uivou, o outro imitou gato, o outro decifrou o enigma, e sabe, e a Bíblia? Não, a Bíblia, já ouvi falar um negócio desse. Você lembra disso? Bíblia, é Bíblia, essa aqui, esse livro que já é o 18º livro, que já se acaba na minha mão, aqui, já está acabando também, essa aqui, ó. É a Bíblia, é a palavra, é a palavra que transforma, é a palavra que cura, se você não tirar daqui o teu socorro, não vem mais de lugar nenhum. O nosso socorro vem desse livro aqui, ó. Aqui está a esperança da igreja, a esperança da igreja está na Bíblia. E o que eles estão fazendo? O culto foi uma bênção, mas não tem Bíblia. Pastor, nunca vi tanta gente para louvar a Deus. Tinha mais de 80 pessoas. E pastor deu oportunidade para as 80 cantar. Aí teve até um casal que um cantou música para o outro e o casal começou a chorar. Eu falei, isso é um culto a Deus. Parabéns. E assim. Então, nós estamos vivendo na era do falso. O falso se tornou verdadeiro. E o verdadeiro se tornou falso. O que é... Quando Deus mandou Jonas ir para Nínive,
e Jonas não quis ir a Nínive, e Deus falou: Jonas, esse povo não sabe diferenciar mão direita da mão esquerda, esse povo não sabe nada. Há uma necessidade de, antes de eu destruir Nínive, que eles saibam de alguma coisa. Então tem gente assim, que não sabe absolutamente nada, e por não saber absolutamente nada, tudo que se ouve, as pessoas estão dizendo amém. Paulo falou: ouça tudo, segura o que é bom, e o resto você joga no lixo. Então, quando você vê o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, em 2 de Timóteo 2, 2 de Timóteo capítulo 2, 2 de Timóteo capítulo 2, 23 ao 26, Paulo disse assim, 2 Timóteo 2, versículo 23, ele disse assim: repele as questões insensatas. Então, se o cara vai brigar por causa de cadeira, o que eu faço? Eu vou brigar com um cara desse? Eu deixo ele, mando ele embora, pô. Repele, sai fora. Você quer briga por causa de cadeira, filho? Vai para lá. Repele as questões insensatas, absurdas, pois sabe que os que engendram contenda, só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, disciplinando, olha aqui, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno aonde? A sensatez. Então, por que nós estamos aqui ministrando de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, rádios, aplicativos, YouTube, Facebook, CDs, distribuições de CDs? Não paramos, porque nós estamos fazendo o que, pastor? Nós estamos tentando fazer com que as pessoas, elas retornem à sensatez. A cabeça está biruta. Às vezes a nossa cabeça fica biruta. Nós estamos vivendo num período que tem muita gente que está com a cabeça biruta. Às vezes eu fico meio biruta, minha esposa. Você tem que tomar uma vitamina para a sua cabeça, está meio cansado. Mas eu não estou biruta. Eu estou só cansado. Então quando ele diz, mas também o retorno à sensatez, livrando-se dos laços do diabo, tendo sido feito cativos por ele para cumprir a sua vontade. Então, tem pessoas que foram enredadas pelo laço do diabo, pessoas às vezes que já tinham visto a verdade, já estavam com a verdade, então foram enlaçadas, e foi feita cativa por ele para cumprir a sua vontade. Não é a vontade de Deus, é a vontade da carne da pessoa. Então nós pregamos, nós ensinamos na rádio, dando oportunidade para que essas pessoas, elas retornem à sensatez, que elas entendam que o caminho que elas entraram é um caminho de loucura, não é um caminho sensato, não é a verdade. Paulo escrevendo, você quer ver aqui o apóstolo Pedro saindo da sensatez? Gálatas 2, e entrando em parafuso, e foi chamado a atenção pelo apóstolo Paulo. Gálatas 2, 11 a 14, olha o que diz aí a Bíblia. Gálatas capítulo de número 2, versículo 11 ao 14. Quando porém Cefas é Pedro, quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível.
Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentis. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. 14. Quando, porém, Pedro saiu da sensatez, Paulo tentando trazê-lo para a sensatez. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo o quê? A verdade do evangelho. Disse a Pedro, a Cefas, na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeu? Paulo perguntando para ele: Pedro, você tem que voltar à sensatez. Paulo encara o homem que andou sobre as águas. Paulo encara o homem que a sombra dele curava. A sombra de Paulo nunca curou ninguém. Paulo nunca andou sobre as águas, mas Paulo era muito mais importante para o evangelho do que Pedro. Porque a graça de Deus foi dada a Paulo. O evangelho não foi dado a Tiago, a João, foi dado a Paulo. Essa verdade que João falou, Jesus trouxe a graça e a verdade, essa verdade Jesus não pregou, Jesus não ensinou, Jesus não mostrou o caminho da santificação, porque a palavra, ela nos dirige a uma vida de santificação. Porque se você defende só a graça, você vai correr um risco de ter uma vida de libertinagem, uma vida sem compromisso com Deus, uma vida sem temor a Deus, sem respeito por Deus, sem nenhuma reverência, sem nenhum respeito por aquilo que é sagrado. Então Paulo chega diante de Pedro, chama-lhe a atenção, diz, como dizia minha avó, dá-lhe um sabão, passa-lhe um sabão. Ele diz: quando porém vi que não procediam, e não era só Paulo que já estava caminhando para o outro lado, que já estava nadando contra a maré, já eram outros que estavam também fazendo isso, e Paulo teve a autoridade, nós lemos lá em Timóteo, para que a pessoa volte à sensatez. Essa esfregada de Paulo em Pedro foi tão importante para a vida de Pedro, porque infelizmente esses garotos que estão por aí falando um monte de besteira, eles não têm humildade de receber a única verdade de Deus e parar a sua mente e falar: eu tenho que voltar à sensatez. Pedro, sendo antes de Paulo, que Paulo até chegou a dizer: eles são apóstolos antes de mim. Mas aí Paulo falou: mas eu não sou inferior a esses tais apóstolos. Mesmo que ele seja primeiro do que eu, quando Deus me levanta, não me levanta como inferior a eles. Pastor, qual foi o efeito dessa pancada que Paulo deu em Pedro? Pedro escreveu. Segundo de Pedro, olha como ele escreveu. Hebreus, Tiago, Pedro. 1 de Pedro, 2 de Pedro. Capítulo 3. Olha o que diz. 2 de Pedro. Quando a gente escuta a verdade de Deus, a verdade, se é a verdade, se eu estiver indo por um caminho que não é o da verdade, eu paro. Esse lado não estou certo, não. Quando Deus me falou que a salvação não era uma coisa qualquer, porque logo no começo eu pensava que salvo era salvo de qualquer jeito. Mas quando Deus começou a falar ao meu espírito que a salvação tinha que cumprir uma verdade de Jesus Cristo, que se não cumprir a verdade de Jesus Cristo, Paulo chama de modo digno de agradar ao Senhor, longe de toda prostituição, abstenhais das imundícies,
Então, tem algumas pinceladas de Paulo que ele sinaliza o que é uma vida de santificação, que é uma vida de crente. Olha só o que Pedro, depois de ter apanhado de Paulo, olha o que ele entende aqui. 2 de Pedro 3, 14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ela em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Olha como é que Pedro tinha levado na cara, e agora ele estava escrevendo sobre Paulo, falando, o irmão amado Paulo. Então, aquela sacudida de Paulo em Pedro, porque ele era de Deus, os dois homens de Deus, às vezes a gente tem que ter humildade quando um outro homem de Deus te fala a verdade, e você fala, cara, pelo menos eu vou pensar, pelo menos eu vou ouvir, pelo menos eu vou comparar a coisa espiritual com o espiritual. O que fez Pedro? Comparou, e ele chegou à seguinte conclusão, que o nosso irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aí você sabe qual foi a sabedoria que foi dada. Se você guardar aqui, e voltamos já, você vai para Gálatas, você vai aqui em Gálatas capítulo 1, você vê a sabedoria que foi dada a Paulo. Aqui, Gálatas 1, 11, ele diz assim, faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, viu? A sabedoria que lhe foi dada, não foi dada por homens, porque eu não recebi, versículo 12, Gálatas 1, 12, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, esta sabedoria, voltando lá para Pedro, esta sabedoria que Pedro falou, segundo a sabedoria que lhe foi dada por quem? Por Jesus Cristo. Diga, por Jesus Cristo. Então, ele falou, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, Deus deu a Paulo uma sabedoria. Aí ele chega à seguinte conclusão, nosso irmão Pedro, falando de Paulo, hein? Versículo 16, ao falar acerca destes assuntos, qual assunto? Os mesmos assuntos que Pedro cita. Pedro repete os assuntos que Paulo escreveu. Ele falou, a falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Então, tudo que eu escrevo aqui, Paulo falou lá atrás. Então, eu estou seguindo uma sabedoria que foi dada a Paulo. Mas eu precisei de aprender. Eu precisei de ser chamado a atenção. O cara está primeiro, né? O cara já é o grande, o cara já é o anda sobre as águas, o cara que a sombra dele passa, e alguém morreu, chama lá Pedro, uma senhora que morreu aqui em Jope, chama Pedro, e vamos lá, corre lá, e Dorca está morta, e Pedro chega, ressuscita, e Pedro vai para lá, então, o cara era tremendo, usado por Deus, poderoso, Deus usava a vida daquele homem. Como que alguém que Deus usava vai ser confrontado? Hoje ele não quer ser confrontado. Não, eu sou o apóstolo, eu fui, eu vi, não vem adianta falar nada, porque eu não recebo nada de ninguém. É assim. Aí Pedro usou a seguinte defesa em favor de Paulo, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas do quê? Difíceis de quê? De entender. Diga, difícil. Por que é difícil, pastor? Não é difícil de entender. Colossenses capítulo 1, guarde aqui, Pedro falou que era difícil de entender. Colossenses 1, (24 ao 27). Agora me regozijo no meus sofrimentos por vós, e preencho o resto das aflições de Cristo na minha carne. A favor, tá vendo? Preencho o resto das aflições de Cristo na minha carne. Paulo não pegava a carne dele para ir beber cerveja, tomar vinho e passear e fazer bagunça, não. Falou, a minha carne serve sim para cumprir o resto das aflições de Cristo.
a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada, olha, versículo 25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 26, o mistério que estivera oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Como é que pode entender isto, pastor? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Como é que se entende isso, pastor? As quais Deus quis dar a conhecer. Como é que se entende o mistério de Deus? Só Deus faz a pessoa entender. Então, se você entende, faça como fez o irmão ali. Obrigado, Deus. Paulo, ele chegou a dizer à igreja de Éfeso, no capítulo 1, em uma oração que ele fazia, porque Paulo tinha ciência que o entendimento da graça do evangelho não é por ler, não é por ficar noite e dia lendo e orando, não é assim. Efésios 1, 17 e 18, ele diz: para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a nossa. Se você quer que alguém que você ama conheça esta verdade, não adianta bater com a Bíblia na cabeça dela, não adianta pregar para ela de manhã, de tarde, de noite, não adianta mandar versículo toda hora, não adianta. Você tem que orar para que Deus ilumine a mente dela da mesma maneira que Ele iluminou a sua. Porque se você criar uma briga, você afasta muito mais essa pessoa de te ouvir. E se você afasta ela de te ouvir, ela vai ficar muito mais distante da verdade, não por culpa dela, por culpa sua. Porque o segredo está, tudo começa nele e tudo termina nele. É Ele que abre, é Ele que fecha. Paulo falou que Deus ilumine os olhos do vosso coração para saber. Quando alguém não está sabendo, não adianta discutir com essa pessoa. O que eu fiz? Separo dessa pessoa e oro por ela, para que Deus lhe dê o entendimento, para que ela volte à sensatez. Então, amado, volte lá para Pedro, que nós vamos lá, vamos cá, né? Para a gente terminar. 1 de Pedro 3, 16, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Como é que se entende? Se Deus quiser que você entenda. Que aí a pessoa não entende, é o que ele faz? Que os ignorantes instáveis deturpam. Como é que os ignorantes estão fazendo? Estão pregando que a salvação é eterna e você pode fazer o que você quiser porque você é salvo. Eles estão fazendo o quê? Pedro falou que que os ignorantes instáveis. O que é uma pessoa ignorante? Ela é ignorante e ela é instável. Ela aceita essa palavra aqui, daqui a pouco ela aceita outra, daqui a pouco ela aceita outra, porque ela é instável. Ela não tem firmeza, ela não é uma árvore plantada junto às correntes das águas. Ela é uma árvore que planta aqui, planta ali, planta lá, planta lá, planta lá. Não vai crescer, vai morrer. Vai morrer. Se você optou pela verdade, é nela que você tem que se empenhar. Se você escolheu viver o evangelho da graça e da verdade, é nele que você tem que se agarrar. Se Deus te escolheu para viver esta palavra, é ela que você tem que se agarrar. Então, Pedro falou, que os ignorantes e instáveis fazem o quê? Deturpam. Eles não só deturpam algumas coisas, como também deturpam as demais escrituras. Aí a pessoa pega um texto
do Antigo Testamento e pega um texto da história e cria uma data que Cristo já voltou. O que fizeram? Deturpou tanto a graça quanto o antigo pacto. É isso que está acontecendo. Aí Pedro continua, 17. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro de quem? Eu estou no 17, está lendo, não? Erros de quem? Desses insubordinados. Então, Pedro está escrevendo, olha, rapaz, cuidado que eles deturpam, eles são insubordinados. Ele diz, arrastados pelo erro. Meu Deus, a pessoa está sendo arrastada pelo erro e ela não está percebendo. Será por que a pessoa está sendo arrastada pelo erro, pastor? E essa pessoa não está percebendo, pastor. Sabe por quê? 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, 7 ao 12, para a gente terminar. Por que não percebe? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e o aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O mistério da iniquidade já opera. O que é iniquidade? Pecado. Vida contra Deus. Eu opto em ter uma vida que Deus reprova. Então, eu estou vivendo o mistério da iniquidade. A Bíblia diz que já opera. Somente que seja afastado aquele que agora o detém. 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Não é prodígio da verdade, é prodígio da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Agora, por esse motivo, pois que Deus lhes manda o quê? Quem é que manda a operação do erro? Deus. Você está ouvindo a verdade, você quer continuar na mentira? Sabe o que Deus faz? Dá a ele mais mentira para ele. Alimenta ele, deixa ele se afungar mesmo na mentira. Deixa o porco comer bastante porcaria. Deixa ele. Então Deus faz isso com a pessoa. Ele diz, por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para eles darem crédito a quê? Então, Deus mandou para a tua mente, não para você dar crédito à mentira, mas para você dar crédito à verdade. Por isso que você crê na verdade. Por isso que quando você ouve uma mentira, você diz, cai fora, não recebo, deleta logo, não quero assunto contigo, rapaz. Você está cheio de sofisma, você é um insubordinado, você é um pauradores, você é um leviano, você é um blasfemo. Então, olha que Deus, olha, Deus é poderoso demais, hein? E por este motivo, pois é que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito a quê? A verdade. Não, eu sei que isto é verdade, mas eu quero ficar aqui na minha corrente. Quer ficar? Então fica. Deus fala, fica, deixa lá. Não vou mais iluminar, deixa lá, deixa sofrer, deixa o homem tirar a casa dele, deixa o homem esfolar ele, deixa ele aprender, deixa ele lá. E Deus deixa, amado. É uma forma de disciplina. Então, você ama o Evangelho, irmãos? Terminando aqui em Tito, capítulo 1,
Vamos ler o versículo 5. Tito, capítulo 1, verso 5. Depois vamos ler o capítulo 1, 10 a 16. E terminamos. Tito 1, 5 diz assim: por esta causa, Paulo escreveu a Tito, dizendo: Tito, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Então, para que Deus põe um apóstolo, um pastor, um profeta, um homem de Deus numa congregação? Para pôr o quê? Por ordem. Pôr em ordem, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Paulo pôs em ordem algumas coisas, mas faltou a outras coisas. Ele falou: agora eu te deixo aqui, eu vou partir, você vai ficar, e você vai pôr em ordem as outras coisas. Aí foi aí que ele ordena, aí ele vai falar de diácono, vai falar de presbítero, vai falar dos ministérios, né? Se você acompanhar a leitura que ele escreve a Tito, Paulo vai explicando qual é o tipo. Tito não foi pôr em ordem o que ele achava, ele põe em ordem aquilo que Paulo, o apóstolo, falou para ele pôr. Eu não estou aqui para falar: eu vi assim, eu entendo assim, eu acho assim. Eu não acho nada, amado. Eu leio e está aqui, é assim que está aqui, não tem outra coisa. Versículo 10 agora de Tito 1. Porque existe o quê? Muitos insubordinados, faladores, tagarelas, frívolos, levianos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar. Porque fazem o quê? Porque andam pervertendo o quê? Casas inteiras. Como é que se perverte uma casa, amado? Através das redes sociais. As redes sociais entram na casa das pessoas. Às vezes um homem do bem, que nunca nem provou na sua vida uma bebida alcoólica. Aí tem um monte de gente aí que se diz pastores beberrões, e começa a dizer: beba com moderação. Pregação sobre isso. Beba com moderação, adultere com moderação, roube com moderação, traia sua mulher com moderação, faça tudo de ruim, mas com moderação. Então, se você abre um espaço para moderação para o erro, você é do erro, amado. Paulo falou: é da perdição. Paulo manda fazer o que com essas pessoas? É preciso fazê-los calar. Esta palavra está indo, amado. Esta palavra de Deus, ela está chegando, amado. Esta palavra de Deus está alcançando, amado. A mesma função que ela teve na nossa vida, ela vai alcançar os seus filhos que estão no engano, amado. Ela vai alcançar os filhos que estão no engano. Vai alcançar os filhos. Foi mesmo dentre eles o seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventre preguiçosos. Tal testemunho exato, portanto, repreende severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados. Mandamentos de homens desviados da verdade. O que é o mandamento de homem desviado da verdade? Quando eu ensino a pessoa para ela beber com moderação, é um mandamento de homem que desviou de quê? Da verdade. Da verdade, desviou da verdade. As pessoas não estão vendo como que é a desgraça da bebida alcoólica. Eu não sei se você tem alguém na sua família, ou conhece alguém que sofre com o alcoolismo. Alguém conhece alguém aqui que sofre com o alcoolismo? Eu conheço um monte. Quem é que já escutou na televisão problemas em família por causa de alcoolismo? Gente que matou. Como que pode um pastor de Deus defender isto, uma desgraça dessa? Pelo menos diz que é de Deus. Então, quando ele diz: não, versículo 14, não se ocupem com fábulas judaicas, nem com o mandamento de homens, que são mandamento de homens. Eles ditam. Eu escutei um desses aí falando na internet, dizendo: ei, que Paulo nada, rapaz. Quem manda aqui sou eu, aqui quem dita aqui sou eu é que sou o cara. Então o cara esqueceu
do evangelho que foi dado a Paulo, e agora está criando um mandamento de homem, uma doutrina de homens. Irmão, que essa palavra da sabedoria de Deus, fuja da apostasia, fuja do falso, tenha uma vida digna, mostre para esse mundo que vale a pena seguir a verdade, mostre para esse mundo que se você estiver do lado da verdade, você vai ganhar todas as batalhas, mesmo aquelas que a gente pensa que perdemos, não perdemos, porque vem coisas maiores para a tua vida, amém? Que assim disse o Espírito Santo, porque essa foi a vontade de Deus, amém, amém.